Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Desculpa aí um pouquinho do barulho do fundo. Estou diretamente de um café water thing, alguma coisa assim, aqui em Charlotte. Já fizemos check-out, estamos no aguardo para poder ir para o aeroporto pegar o voo. Muito feliz e classificados aqui em Charlotte, na Carolina do Norte. Graças a Deus estamos indo para Orlando, não para aguardar o nosso voo de volta para casa, mas sim para aguardar a sexta-feira. Nesse momento, inclusive, eu estava aqui comprando os ingressos das oitavas, das quartas de final, para o jogo contra o City, não, contra o Al Hilal. Falei disso no vídeo mais cedo hoje de manhã. Deixa o like embaixo, se inscreve aqui no canal, tá? E vamos lá, para a gente poder falar um pouquinho de Fluminense aqui nesse vídeo. Cara, acho que a primeira questão que fica é uma decepção. E sim, eu tô falando de decepção depois de uma classificação, mas ontem, quando eu tava na live à noite com o Lessa e com o Fio no Jornada, eu me senti um pouquinho não sei se vocês vão lembrar do vídeo do Fred, eu não posso botar aqui que é vídeo de Copa do Mundo, né? Do vídeo do Fred na Copa do Mundo de 2014, quando acho que o Mauro Naves tá entrevistando ele, e o Mauro Naves tinha exclusiva de que o Neymar tava fora da Copa, depois do jogo contra a Colômbia, e ele pergunta: Fred, o Neymar tá fora da Copa, e aí? Aí virou meme a reação do Fred ali. Ih, rapaz, você tá falando sério? E foi um pouquinho do que eu senti ontem, quando o Lessa me informou, que eu não tinha atinado para isso ali na arquibancada, que o René tá fora do jogo das quartas de final contra o Al Hilal. O subestimado René, tá? Acho que dá pra poder dizer isso. O René tomou amarelo no jogo contra uma Mamelodi e tomou amarelo contra a Internazionale também. É o único desfalque que a gente tem. Eu até vou me corrigir, peço perdão porque eu dei uma informação errada, porque eu li errado no regulamento. Muita gente veio perguntar falando sobre quando zerariam os cartões. Eu vou fazer questão de ajeitar isso em todas, tá? Em todas as lives também do Jornada, etc. Os cartões zeram a partir das quartas de final. Então todos os jogadores do Fluminense que estão pendurados no Mundial, todos que tomaram cartão amarelo, eles ainda seguem pendurados nas quartas, e se tomarem cartão amarelo e a gente passar do Al Hilal, não jogariam as semis. Tô com a listinha aqui completa. O René tá suspenso, não joga contra o Al Hilal, vamos falar já já disso. Quem que caso tome cartão amarelo contra o Al Hilal, não joga a semifinal. Cadê? Deixa eu ver aqui os nomes. Nonato tomou amarelo contra o Borussia Dortmund. Martinelli, que também tomou cartão amarelo contra o Borussia Dortmund. O Keno, que tomou amarelo contra o Ulsan. O John Arias tem que jogar, meu amigo, no espírito de oração e tranquilidade, de assim, o fruto do espírito, né? Longanimidade, paz, mansidão, um domínio próprio gigantesco. O John Arias tem que jogar na concentração total para não tomar amarelo. Ele tinha tomado já contra uma Mamelodi. O Bernal também tomou contra uma Mamelodi. O Cano recebeu agora nesse jogo contra o Inter de Milão, assim como o Freitas e o Renato Gaúcho. E o Thiago Santos também fez uma falta importantíssima no campo de ataque para parar a jogada do Thiago Santos e não deixar o Inter fazer um contra-ataque. Desses daqui, assim, obviamente todo mundo é importante, tá? Mas num nível um pouquinho abaixo hoje, dá pra gente dizer que o Thiago Santos e o Thiago Santos e o Keno, né? São dois reservas que, ainda mais considerando que a gente ainda tem o Soteldo agora também como uma oportunidade, e ainda segue tendo, tipo, no último jogo a gente nem usou Canóbio, nem utilizou Serna, então o Keno tem sua importância gigantesca no Fluminense, já falei disso aqui algumas vezes aqui no canal, mas nesse caso específico acaba sendo um pouquinho menos em relação à quantidade de jogadores que teria disponível, mas enfim, é um dos que está. Agora, é um dos que está pendurado. Martinelli, Nonato, até o próprio Bernal, que foi titular no último jogo, mas ninguém garante, a gente vai falar sobre escalação já já. Ninguém garante que vai ser titular, né, no jogo contra o Al Hilal. E além disso, também a gente não precisa nem falar sobre John Arias e Germancano. E o Renato, apesar de ser treinador e ter uma relevância um pouco menor quando é o quesito de importância de suspensão ou não, tem a sua relevância gigantesca estando na beira do campo. Então tem que ter total cuidado contra o Al Hilal, porém, eu falo direto, né, mano? É melhor uma semifinal sem um Germancano do que um gol do Al Hilal, né?
convenhamos, no final das contas a gente tem que tomar cuidado também com o time que vai a campo contra na semifinal, mas primeiro a gente tem que passar da equipe saudita. E eu já falei algumas vezes, vejo um jogo muito igual. O Al Hilal tem nível de futebol europeu, eu concordo plenamente com isso, acho que tem um nível de futebol europeu, talvez não da classe A do futebol da Europa, obviamente, mas tem um nível, e o Fluminense também já se mostrou que tem. Então a gente está falando de dois times talvez subestimados no início do campeonato. Né? São dois times com nível alto. Óbvio que o banco do Al Hilal pesa contra ele. O banco do Al Hilal é desequilibrado com o time titular. Mas o time titular tem uma força gigantesca. Agora, falando sobre o René, cara, o tamanho do desfalque do René. Eu continuo acreditando no Fuentes, acho que tem capacidade, acho que é um bom lateral, não tá vendo pra seleção da Colômbia à toa. O Júnior de Barranquilla não é um time minúsculo, é um time que joga numa liga competitiva. Mas no Fluminense não tem como discutir, não tem como a gente abrir discussão hoje, a não ser se a gente quiser ignorar o que se passa dentro de campo entre René e Fuentes hoje de importância. E aí a gente vai pro outro lado, que é Renato vai manter os três zagueiros? Eu não sei, cara. Eu não sei se o Renato vai manter os três zagueiros. É uma dúvida sincera. Hoje a gente pôde ver, né, o treino por inteiro. Não foi só aquele aquecimento no início. Tem live no Jornada KTO 1902. Se inscreva no Jornada KTO 1902. Você adora o Raiz Tricolor? Então se inscreve lá. Você não gosta do Fio, você odeia o Lessa, você não suporta os outros repórteres que a gente tem por lá, pô, beleza, é do jogo. Isso, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Mas se você gosta do meu trabalho aqui, me dá essa moral lá, se inscrevendo. A gente tá querendo bater 60 mil inscritos. Eu talvez estivesse aqui, se o Raiz Tricolor existisse sem o Jornada. Mas eu provavelmente não ficaria até a final, não teria dinheiro, não teria suporte para poder ficar aqui até a final. Então eu só tô aqui porque existe o Jornada. Então se você tá gostando dos vídeos aqui e de repente não assiste o Jornada, vá lá se inscrever, mesmo que você nem assista, mas dá essa moral na inscrição pra gente chegar aos 60 mil, beleza? Jornada KTO 1902. E aí, cara, será que o Renato vai manter os três zagueiros? Pela explicação que ele deu na coletiva, ele falou que sentou para assistir o jogo da Inter de Milão contra o River Plate. E a primeira coisa, ele já tinha visto os outros, mas a primeira coisa que ele pensou na hora foi: eu preciso espelhar o time dos caras. Conversou com os jogadores, acho que essa é a grande diferença do Renato como treinador. Ele conversou com os jogadores, sentou e falou: cara, vamos topar isso? Vamos. E treinou fortíssimo para isso durante 2 dias. Basicamente é isso que parece que ele fez realmente, e ele fala isso na entrevista que fez. Fala que fez isso lá com os jogadores toparam e compraram a ideia. Deu certo? Deu. E aí eu tenho uma dúvida, cara. Se isso é uma alternativa, isso é uma boa pergunta pro Renato. Como eu não tô credenciado, eu não posso perguntar aqui, né? Eu tô só como torcedor. O Renato passou a considerar isso uma alternativa para outros jogos? Ou será que a situação dele foi, a partir de agora, vou focar nisso em nenhum momento não, só quando eu pegar um outro time que joga com 3 zagueiros, que não é a situação do Al Hilal. O Al Hilal, para jogar contra a equipe do City, meteu 6 atrás, tá? O Fluminense, para jogar contra a equipe da Inter de Milão, meteu muito claramente um 5-2-3. Para quem de repente não entendeu, o Fluminense não botou 3-5-2. O Fluminense botou 3 zagueiros, botou os 2 laterais como defensores, então tanto o René quanto o Samuel Xavier, linha de 5 atrás, e no meio tava Martinelli e Bernal, com o Nonato jogando mais avançado, Cano e Arias um pouquinho abertos. A saída de bola dos caras era marcada desse jeito: eles deixavam o líbero da Inter com a bola no pé, e Cano, Nonato e John Arias fechavam as linhas de passe. Eles tinham que forçar lançamento. Eles têm muita qualidade nesses lançamentos. Por exemplo, o Di Marco quase fez um gol. Teve uma outra chance também que o Fábio espalma no meio da área. Mas foi muito pouco o que a Inter criou pelo que poderio que eles têm, tanto financeiro quanto de material humano, para poder criar. Então o Renato ajeitou, o Renato transformou o Fluminense. E agora eu quero ver contra o Al Hilal. É um time que até agora fez o seu grande jogo, os seus grandes jogos nos contra-ataques, fez seus grandes jogos deixando a reatividade ficar à frente, porém, agora alguém vai ter que mandar no jogo, porque essa também foi a característica do Fluminense. O Fluminense, quando precisou mandar no jogo, o Fluminense teve uma dificuldade ou outra de criar. É um problema que a gente fala já há muito tempo. O Fluminense tem um cobertor que não é curto, mas é médio. O Fluminense, quando coloca o Ganso em campo, o Fluminense tem o passe diferenciado. Só que o Ganso não vem num ritmo tão bom, por isso que tá no banco. E a gente perde na marcação. Quando a gente coloca os 3 volantes, encaixa, seja com Bernal, Nonato e Martinelli, o Hércules, qualquer um dos 4 aí jogando, 3 desses 4, a gente perde o poder de criação. Martinelli, Nonato e o Hércules também, dá pra dizer. O Bernal mandou muito bem nos passos, mas não é a característica dele isso que eu vou falar.
Eles têm passes verticais muito bons, eles têm qualidade, mas eles não é a característica deles ser meia, eles são volantes. Não é a característica deles achar aquele passe perfeito. Então fica um pouquinho dessa dúvida em relação ao que o Renato vai achar. O Renato vai tentar controlar o jogo contra o Hilal, e aí vai dar o contra-ataque para eles. O ataque dos caras tem o Malcolm, tem o Aldalsari do outro lado. Eles têm qualidade suficiente e têm velocidade suficiente, porque não é só contra-ataque, não é só velocidade. Contra-ataque é você ter um cara pelo meio que mete uma trivelaça, igual acho que o Malcolm recebeu, por exemplo, no lance do gol, do segundo gol contra o City. Pá, trivelaça, para poder a bola não ir rápida, forte demais para chegar no goleiro, mas também curta demais para o cara não conseguir carregar até o gol. Eles têm qualidade, eles têm velocidade, eles têm um time perfeito para contra-ataque. E, bem, vamos ver como é que vai ser esse jogo de tarde em Orlando. Jogando à noite, como ontem, o Al-Hilal jogou em Orlando também, é uma coisa, de tarde vai ser outra, o sol provavelmente vai estar muito forte. Então acho que esse contexto acaba sendo bem importante. É uma informação muito legal divulgada pelo pessoal da Central Fluminense, pelo Wilson Forte, foi dos 3 jogadores que mais correram, tá? A maior distância, não é de velocidade, é de distância. Samuel Xavier foi o jogador que mais correu do Fluminense com 9 km e 600 metros. René foi o segundo jogador com 9 km e 500 metros. E o terceiro foi Facundo Bernal com 9 km e 400 metros. Eu acho que isso diz um pouco sobre como o Fluminense teve o lateral esquerdo, o lateral direito e o lateral central. Se dá pra brincar assim, né? Lateral esquerdo, lateral direito e o seu primeiro volante. Como a movimentação desses 3 jogadores, indo, voltando, e na movimentação para os lados foi crucial para o Fluminense vencer o jogo. O desfalque do René é gigante, obviamente. Eu não tô menosprezando nenhum dos dois lados, tá? Não tô menosprezando. Acho que seria menosprezo ao Fluminense dizer que o Al-Hilal é favorito, simplesmente pelos jogadores que eles têm de titular. E acho que seria menosprezo ao Al-Hilal a gente dizer que a gente é muito favorito e que não tem essa, etc. E que o Brasil não pode perder para um time que seja fora da Europa. Também seria menosprezo pelo que eles conquistaram, e conquistaram no campo e na grana também, mas enfim, no campo, o direito também de ser reconhecido um pouco como favorito. É um time gigante com um dinheiro levemente artificial nos últimos anos, né? Então, enfim, não chega a ser um clube que me incomode absurdamente nesse ponto, não. Mas, enfim. Vamos lá. Mais um vídeo. Se inscreve, deixa o like e vai lá se inscrever no Jornada agora. Vai lá, dá essa moral aí pra gente. Tamo juntos, tá? E, detalhe, não sou fã de NFL, tá? Também não acompanho tanto quanto talvez deveria. Eu gostaria de MLS. Mas ganhei 2 times, tá? Passei a ter times nesses lugares. A Carolina do Norte, ou mais especificamente Charlotte, entrou no meu coração agora, onde eu vivi uma das maiores experiências como tricolor da vida. Então, nem sei exatamente, eu vi que o Carolina Panthers não é dos melhores, não. É um time muito inconstante, meio pipoqueiro. Mas sou Carolina Panthers agora na NFL e sou Charlotte FC na MLS, tá? Tá aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu.